Meus amados irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus. Desde já louvo a Deus por esta rica oportunidade que o Senhor tem nos concedido de poder estar compartilhando com os irmãos mais uma leitura diária da Escola Bíblica Dominical. Estamos diante da 9ª lição da Escola Bíblica Dominical, que tem como tema Como vencer as oposições da obra de Deus. O texto áureo desta lição, que se encontra em Romanos 8:37, diz: Mas em todas as coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. A verdade prática diz: quando nós depositamos a nossa confiança em Deus, descobrimos que Ele é muito maior do que todos os obstáculos. E nesta feita estaremos compartilhando a leitura desta segunda-feira, que tem como leitura bíblica Efésios capítulo 6, verso 12 ao 16, que diz a seguinte expressão: Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra principados, contra potestades, contra os príncipes das trevas destes séculos, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir ao dia mau e, havendo feito tudo, ficar firme. Estais, pois, firme, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestido da couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do inimigo. Quando lemos esse texto bíblico, nós vemos que estamos diante de uma guerra travada, diante de uma luta a ser travada. E a nossa luta é 24 horas. O cristão está diante de uma guerra. Mas diante dessa guerra, não estamos despreparados. Deus irá estar nos capacitando e nos dando a vestimenta necessária para podermos combater e ficar firme. Glória ao nome do Senhor Jesus. O apóstolo Paulo nos diz no verso 11: Revesti-vos da armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Mas é interessante que o apóstolo Paulo nos mostra que a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue. A nossa luta não é contra o nosso irmão, mas a nossa luta é contra o principado, contra a potestade, contra os príncipes das trevas, contra as hostes espirituais da maldade. Todas estes nomes, ele vai estar apontando para o nosso arqui-inimigo, o inimigo de Deus, que se torna também o inimigo do povo de Deus, o inimigo da igreja. Glória ao nome do Senhor Jesus. Mas diante desses inimigos ou diante desses opositores, diante dos principados e das potestades, Deus nos capacita e nos dá a armadura necessária para a gente lutar, para conseguir resistir, não parar e ficar firme. Pois a Bíblia, ela nos aconselha a lutar. Nos aconselha a não fugir da luta, mas ele nos aconselha a ficar firme, a resistir e a vencer. O cristão tem que estar firme, o cristão tem que resistir e, consequentemente, ele irá vencer a batalha. O apóstolo Paulo, ele olha para o soldado de sua época, e ele vê no cristão. Ele compara um soldado com um cristão, e assim como o soldado precisa das vestes e de seu equipamento para lutar na guerra, o cristão também precisa de seu equipamento.
O cristão também precisa de sua armadura, de sua vestimenta. É por isso que o apóstolo Paulo diz: assim como um soldado, ele precisava de cingir os seus lombos para a guerra, para lutar, o crente também precisa cingir os seus lombos. Mas cingir os seus lombos não é com apenas um cinto. Mas ele vai cingir os seus lombos com a verdade. Ele precisava da couraça para o proteger. Mas o cristão vai usar uma outra couraça. É a couraça da justiça. Mas também um soldado, ele precisava de sua bota para lutar, ou de sua percata para estar lutando em sua época. Mas os cristãos também precisam estar calçado, mas calçado com a preparação do evangelho da paz. Assim como um soldado de sua época na guerra teria que estar com seu escudo para se defender quando seu inimigo viesse o atacar, o cristão também precisa de ter o escudo. Mas o escudo do cristão é diferente. O escudo do cristão é o escudo da fé. E esse escudo da fé, ele vai servir para apagar os dardos inflamados do maligno. Quando o inimigo vinha assim atacar o soldado, ele atacava com dardo. E esse dardo muitas das vezes estava com veneno em sua ponta. E ele acabava ferindo o soldado na guerra. E se ele não matasse na hora, ele matava depois. Mas o cristão, ele vai estar assim com o escudo da fé. Quando o inimigo o atacar, ele vai se defender. Ele vai se proteger. E ele vai apagar o dardo inflamado do maligno. O maligno está 24 horas nos tentando, enviando dardo, querendo nos enfraquecer, querendo nos adoecer, querendo que a gente pare na trajetória, pare no caminho, mas sendo que a gente tem uma coisa que Deus nos deu. Deus nos deu o escudo da fé. Parece que tudo vai dar errado, mas estamos com o escudo da fé. Parece que o vento está vindo ao contrário, mas eu tenho o escudo da fé. Parece que as coisas não vão dar certo, mas eu tenho o escudo da fé. Deus nos deu o escudo da fé para quando as adversidades e as lutas vierem em nossa vida, a gente poder usar ele. E muitas das vezes, diante da necessidade, da luta, da guerra que nós passamos, enquanto estivermos aqui nesse tabernáculo, estamos travando esta guerra, mas estamos com as ferramentas que Deus nos deu para nós estarmos firmes e vencer esta batalha. Glória ao nome do Senhor Jesus. Sempre vai estar vindo palavras negativas para querer nos deter, para querer nos parar nesta obra que Deus colocou em nossas mãos. Mas não desista. Permaneçamos de pé, acreditando em Deus, que nós ficaremos firmes diante dessa batalha. Glória a Deus. Sempre se levanta um, se levanta outro, envia os seus dardos de um lado, envia os seus dardos do outro, tenta nos atingir, mas não atinge, porque a gente está com o escudo da fé. O inimigo não vai conseguir nos deter se nós estivermos com o escudo da fé. É por isso que estamos de pé até hoje. Estamos de pé até hoje, porque ele nos deu a ferramenta necessária para a gente lutar. Às vezes nós olhamos e dizemos: meu Deus, como eu estou de pé ainda diante dessa situação. Você está de pé porque Deus te revestiu
com a sua armadura. Glória ao nome do Senhor Jesus. Ele cingiu os teus lombos, ele te colocou a couraça da justiça, ele te colocou nos pés o calçado para você não ferir os pés nesta guerra, nessa batalha, mas também ele te deu o escudo. A fé não vai deixar com que você pare, vai estar bloqueando os dardos do inimigo. E é por isso que nós estamos de pé até hoje. É porque nós temos a fé. A fé é que faz com que a gente consiga apagar os dardos inflamados do inimigo. Pela fé a gente aceitou Jesus. Pela fé a gente está caminhando com Jesus. E pela fé a gente vai chegar lá no céu. É tão importante a fé na vida do cristão que ela é um fruto do Espírito. A fé é um dom espiritual. Glória ao nome do Senhor Jesus. E a fé é inata do ser humano. A fé é muito importante para cada um de nós. E Deus disse, olhe, contra o inimigo, você vai ficar de pé. Porque eu te dei o escudo da fé. E não esqueça, levanta a tua cabeça. Olha todas as lutas travadas. Olha todas as guerras que você venceu. Você está de pé, porque Deus te deu a ferramenta necessária para você lutar contra o inimigo. Que Deus continue nos abençoando, nos dando graça e nos dando força para nós continuar lutando, para que a gente não pare, não desista diante dos ataques do inimigo contra o seu povo, contra cada um de nós, contra a igreja que Deus constituiu aqui na terra. Não se preocupe, porque Deus está no controle de todas as coisas. E esta luta e esta batalha que você está passando, você irá passar por ela e irá passar por muitas que há de vir diante dessa trajetória que nós estamos a caminhar. Em nome do Senhor Jesus. Deus não manda que a gente pare e nem fuja da luta. Mas Ele diz uma coisa: fique firme, resista, porque você irá vencer. Em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe.